O sol ainda nem havia rompido a névoa fina quando eu e meu parceiro de estrada cruzamos o temido Rio da Morte. Aquele trecho carregava histórias de caminhoneiros que nunca chegaram ao destino, e cada curva da estrada parecia esconder um segredo. O motor roncava pesado, a carroceria rangia sob o peso da boiada, e dentro de mim crescia a estranha sensação de que aquele dia não seria como os outros. Mas eu não imaginava até onde esse pressentimento iria me levar. A estrada parecia se arrastar sem fim, serpenteando entre serras e matas fechadas, como se nos testasse a cada quilômetro. Meu parceiro mantinha o olhar fixo no horizonte, e eu, mesmo acostumado com a lida, sentia o coração bater mais rápido. Quando avistamos os portões da fazenda do Criador do Norte, um alívio me tomou. Mas esse alívio logo se transformaria em expectativa. Afinal, era ali que algo grandioso estava prestes a acontecer. O embarque do gado foi trabalhoso. Poeira no ar, mugidos ecoando, peões correndo de um lado para o outro, uma cena típica de fazenda, mas carregada de tensão. No final, restou apenas um boi mestiço, olhos de fogo, músculos firmes e um jeito de fera que não aceitava rédea. Ele não recuava nem diante de sua própria sombra, investindo contra tudo e todos que ousassem chegar perto. Naquele instante, percebi que a viagem tinha me levado até um desafio maior do que qualquer estrada poderia oferecer. Enquanto os homens tentavam conter a fera, ouvi passos suaves atrás de mim. Virei o rosto e vi a filha do fazendeiro. Jovem, bonita, com os lábios molhados pelo toque sutil da língua nervosa, ela observava a cena com um brilho nos olhos que misturava medo e ousadia. E foi nesse instante que ela falou com voz firme e clara o bastante para que todos ouvissem. Quem tivesse coragem de montar o boi e domar sua valentia receberia como prêmio o seu primeiro beijo. A promessa caiu como faísca em palha seca. O silêncio se espalhou entre os peões e cada olhar se voltou para mim. Senti o sangue ferver na veia, como se aquele beijo tivesse o poder de mudar o rumo da minha vida. Não era apenas a beleza da moça que me prendia. Era o desafio, a chance de provar minha coragem diante de todos. E ali, sob o sol da manhã e o olhar penetrante dela, eu soube que não poderia recuar. A fera bufava dentro do curral, golpeando o chão com os cascos, como se pressentisse que logo teria alguém sobre seu lombo. Meu coração, no entanto, não batia de medo, mas de desejo e de bravura. A estrada do Rio da Morte parecia ter me conduzido não apenas a um destino de gado entregue, mas a um encontro marcado pelo destino. E eu sabia, daquele instante em diante, minha vida jamais seria a mesma. Havia algo de inquietante na maneira como ela me fitava. Não era apenas curiosidade, nem tampouco o olhar de quem espera um espetáculo. Era diferente, profundo, desafiador, como se me puxasse para dentro de uma promessa que não tinha volta. A cada segundo que seus olhos permaneciam nos meus, sentia a coragem crescer junto com um desejo difícil de controlar. Quem era aquela moça, tão firme em suas palavras e tão intensa em sua presença? Seus gestos eram delicados, quase inocentes, mas sua fala carregava uma segurança inesperada. Ao dizer que daria seu primeiro beijo a quem dominasse o boi, ela não parecia brincar. O rubor em sua pele denunciava nervosismo, mas havia uma convicção no tom da voz que deixava claro: ela estava disposta a cumprir a promessa. E isso mexia comigo de um jeito avassalador. Como recusar um desafio que unia coragem e paixão numa só chama? Enquanto os peões comentavam baixinho, uns rindo, outros duvidando, eu não tirava os olhos dela. Havia no seu sorriso contido uma mistura de pureza e ousadia, como se carregasse dentro de si a própria alma da fazenda. Seu vestido simples balançava ao vento e cada detalhe dela parecia feito para me instigar a aceitar aquela aposta impossível.
Mas por que eu sentia que havia algo além do simples desejo de ver o boi dominado? Aquele olhar não apenas me atraía, ele me provocava. Era como se ela testasse minha valentia, como se esperasse de mim não apenas força, mas entrega total. Por um instante, imaginei que talvez não fosse apenas o beijo o prêmio em jogo. Talvez houvesse mais, algo escondido no fundo de seu olhar. Mas o que seria? O coração batia acelerado e cada batida parecia sussurrar: vá, aceite, prove-se digno dela. O boi, lá no curral, bufava e investia contra as tábuas, arrancando lascas da madeira. O clima de perigo aumentava, mas nada era tão avassalador quanto a promessa da moça. A fera era uma muralha viva diante de mim, mas os olhos dela eram uma chama ainda mais forte que me queimava por dentro. E quanto mais eu a encarava, mais crescia em mim a certeza de que, se eu vencesse aquele animal, venceria também o coração dela. Não havia como recuar. Eu já estava preso, não pelas cordas do boi, mas pela força silenciosa daquele olhar feminino. E, no fundo, sabia que cada passo, dado a partir dali, seria guiado por essa promessa. Uma promessa que transformaria a simples lida de um peão em uma aventura que beirava o impossível. O beijo era apenas o começo. O que me esperava depois dele, eu ainda não sabia. Mas algo dentro de mim dizia que a história estava só começando. O silêncio da fazenda foi quebrado por um estalo seco. O boi mestiço havia investido contra as tábuas do curral. O impacto ecoou como trovão, e os peões se entreolharam com semblantes tensos. Alguns murmuravam histórias antigas, lembranças de animais bravos que deixaram cicatrizes em quem ousou enfrentá-los. Diziam que aquele boi tinha uma fúria diferente, que não respeitava homem nem espaço. Investia até contra a própria sombra. O apelido de Boi da Sombra já corria pelas redondezas, como se ele fosse mais lenda do que criatura. A cada investida, as estacas do curral estremeciam, e parecia que o chão inteiro vibrava sob o peso dos cascos. A poeira se levantava no ar, misturada ao cheiro, forte de suor e de terra batida. Os peões que antes riam, agora mantinham distância, temendo ser os próximos a sentir o bafo quente daquela fera. Alguns até cochicharam: "Esse aí ninguém doma." Mas suas palavras, em vez de me assustarem, acendiam ainda mais a chama dentro do meu peito. O animal girava em círculos, bufava alto, e seus olhos vermelhos pareciam faiscar como brasas prestes a incendiar tudo ao redor. Havia nele uma força indomável, uma raiva que não vinha apenas da carne, mas da alma. O povo dizia que um boi assim não se controla com peia ou esporas, só se vence com coragem. E naquele instante compreendi que a batalha que se armava diante de mim era muito maior do que um simples desafio de fazenda. Enquanto observava a fera, senti novamente o olhar da moça sobre mim. Era um olhar silencioso, mas cheio de expectativa. Ela não repetiu a promessa, não precisou. A cada segundo que o boi investia contra a cerca, seus olhos pareciam me empurrar na direção do desafio. E eu me perguntava, estaria ela testando minha bravura ou oferecendo uma chance de conquistar seu coração? Essa dúvida me corroía mais do que a própria visão do animal. Um dos peões mais velhos se aproximou e disse em voz baixa: "Moço, esse boi não é para qualquer um. Já vi muito homem bom se perder tentando mostrar valentia." Suas palavras eram um aviso, mas também um lembrete de que a coragem nunca vem sem risco. Respirei fundo e nesse instante percebi. Não era apenas a fera que me encarava dentro daquele curral. Era o destino inteiro tentando me medir. A cada passo que eu dava em direção ao curral, o coração parecia explodir no peito. O boi urrava, o povo murmurava e o silêncio da moça cortava o ar como lâmina afiada. Eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Não seria apenas uma montaria, seria a luta de um homem contra o impossível. E no fundo de mim, uma pergunta insistente ecoava: será que eu tinha forças para enfrentar o Boi da Sombra?
O clima na fazenda havia mudado. O murmúrio dos peões dava a sensação de que todos aguardavam algo inevitável, como se a cena estivesse sendo montada para um espetáculo que ninguém ousaria esquecer. O boi ainda batia os cascos no chão, bufando alto, levantando poeira que queimava os olhos e arranhava a garganta. Mas mais forte do que qualquer investida da fera era a promessa da moça que ecoava dentro de mim. Um beijo. Não um beijo qualquer, mas o primeiro beijo dela, carregado de pureza e desafio. Caminhei até minha mochila jogada ao pé do caminhão e puxei as esporas gastas pelo tempo. Ao encaixá-las nas botas, senti como se estivesse vestindo mais do que ferro. Estava calçando coragem. O tilintar metálico soou alto e alguns peões pararam para me observar. Eu sabia o que pensavam. Para eles, eu era apenas mais um que tentaria e cairia. Mas dentro de mim crescia a convicção de que aquele momento não tinha sido colocado no meu caminho à toa. Peguei a peia, passando a mão pelo couro áspero, como quem testa a própria resistência. O peso dela trazia lembranças de montarias passadas, de desafios que já havia enfrentado. Mas nenhum deles se comparava ao que estava por vir. Esse não era apenas um boi bravo, era o boi da sombra, a fera que carregava o medo dos homens em cada chifre. O simples toque da corda me fez sentir o peso da responsabilidade. Levantei o olhar e encontrei novamente os olhos dela. Não havia sorriso, não havia riso debochado, apenas seriedade. Ela não parecia uma menina oferecendo um prêmio inocente, mas uma mulher impondo uma prova que definiria destinos. E aquilo me confundia. O que a fazia arriscar tanto nessa promessa? Era inocência, ousadia ou algum segredo escondido atrás daquele olhar firme? Quanto mais eu pensava, mais crescia a curiosidade em descobrir. Os peões mais velhos começaram a se aproximar, uns tentando me aconselhar, outros apenas observando em silêncio. Um deles disse: "Rapaz, se você cair, não vai ser só no chão, vai cair na vergonha de todos." As palavras pesaram, mas em vez de me abater, me deram ainda mais ânimo. A coragem, afinal, nunca nasce sem a presença do medo. E o medo, naquele instante, era o tempero da minha determinação. A cada passo em direção ao curral, eu sentia como se estivesse entrando não apenas em uma arena de madeira, mas em uma arena do destino. A poeira rodopiava no ar. Os olhares me seguiam como se fossem lâminas afiadas. E o coração batia tão forte que parecia querer anunciar minha decisão antes mesmo de eu falar. Eu sabia que quando atravessasse aquelas tábuas, não haveria volta. A questão era: até onde o preço desse beijo poderia me levar? O silêncio que antecedeu minha entrada no curral foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. O boi da sombra girava em círculos, batendo os cascos com fúria, como se já soubesse que eu seria o próximo a desafiá-lo. A madeira rangia a cada investida, e a poeira levantada pelo chão seco formava um véu turvo entre nós dois. Respirei fundo, sentindo o gosto da terra na boca, e dei o primeiro passo em direção ao animal. Cada olhar fixo em mim parecia pesar toneladas, como se todos estivessem prontos para testemunhar minha queda. O boi me viu e ergueu a cabeça, soltando um bramido que ecoou por toda a fazenda. Seus olhos ardiam como brasas vivas, e por um instante pensei que encarava não um bicho de carne e osso, mas uma criatura saída das lendas. Meu coração acelerou, mas não de medo, de urgência. Eu sabia que se hesitasse por um segundo, estaria perdido. Então avancei mais, segurando firme a peia, preparando-me para o choque inevitável. Quando pulei para perto dele, a cena virou tempestade. O boi investiu contra mim com a violência de um trovão e por instinto agarrei seu pescoço. Rolamos pela areia dura, meu corpo arrastado como folha em vendaval. A poeira invadiu meus olhos, o ar faltou nos pulmões, mas eu não larguei. Sentia os músculos dele se contraírem numa força que parecia impossível de conter.
Era como lutar contra a própria natureza. Os peões gritaram, alguns em incentivo, outros já prevendo o pior. Mas no meio daquele caos, uma força estranha me empurrava para frente. Não era apenas vontade de vencer, era a lembrança da promessa dela, do olhar firme e da boca entreaberta em desafio. Cada segundo que resistia era alimentado por essa imagem. Eu sabia que não podia fraquejar, não diante do boi, não diante dela. Com esforço, consegui segurar firme a correia e encaixá-la. O boi se ergueu sobre as patas, me arrastando junto, tentando me despedaçar no chão. Meus braços queimavam, o corpo doía, mas a cada tranco eu apertava ainda mais a corda, até que por fim consegui firmá-la. Era apenas o começo, mas a primeira vitória estava conquistada. O boi agora estava preso. O murmúrio da multidão cresceu, como se ninguém acreditasse no que via. Mas não havia tempo para comemorações. Assim que senti a correia firme, puxei o corpo para cima e me joguei no lombo do animal. Foi nesse instante que percebi o tamanho da loucura que havia escolhido. O boi não aceitaria aquela afronta sem lutar até o último suspiro. A fazenda inteira prendeu a respiração. E eu, agarrado ao dorso da fera, sabia que aquele era só o primeiro embate. A verdadeira batalha estava apenas começando. No instante em que me sentei no lombo do boi, o mundo pareceu explodir. O animal ergueu a cabeça e saltou com uma força que sacudiu até a madeira do curral. No primeiro corcoveio, senti minhas entranhas revirarem, como se meu corpo fosse feito apenas para ser arremessado ao chão. Mas minhas mãos estavam coladas à apeia, minhas pernas presas como garras. Não havia espaço para medo. Ou eu me fundia àquela fera, ou seria engolido pela poeira. O boi não se conteve no curral. Num arranque feroz, pulou a porteira, partindo em disparada pela ladeira de pedras. Cada batida dos cascos no chão seco fazia faíscas surgirem, como se a terra cuspisse fogo sob o peso da fera. O som ecoava como trovões repetidos, e o cheiro de chifre queimado se espalhou pelo ar. Era como cavalgar um demônio, um trovão vivo que não aceitava rédeas nem limites. A poeira levantada formava uma nuvem atrás de nós, e as árvores da beira da estrada se transformavam em borrões rápidos. A descida era traiçoeira, cheia de pedras soltas, mas o boi não parecia temer nada. Cada curva feita em disparada era um convite à morte. E eu, agarrado ao seu dorso, sentia que a cada salto estava mais perto do abismo. Seria esse o último destino de minha coragem? Lá atrás, a voz dos peões já não se ouvia. Eu estava sozinho contra uma força que parecia maior do que a vida. A cada investida, o boi arqueava o corpo como se tentasse me despedaçar. E por vezes, por um breve segundo, senti que minha alma estava sendo arrancada, puxada pelo vento que cortava meu rosto como navalha. Mas ainda assim resisti. Por quê? Porque a lembrança dela continuava queimando na minha mente, como chama impossível de apagar. O olhar da moça, parado lá no alto da fazenda, não me deixava cair. Era como se estivesse me observando, mesmo de longe, como se seus olhos atravessassem a poeira e a distância para me alcançar. Eu me perguntava, estaria ela torcendo pela minha vitória ou apenas curiosa para ver até onde eu suportaria? Essa dúvida, em vez de me enfraquecer, me mantinha firme, porque eu precisava descobrir a resposta. O boi rugiu, urrando como trovão partido. O corpo dele estremeceu num salto duplo, tentando me derrubar na descida íngreme. Meus braços já doíam, minhas pernas tremiam, mas minha alma permanecia agarrada àquela fera. E foi nesse instante que compreendi. Eu não lutava apenas contra o boi, mas contra a própria ideia de desistir. A cavalgada do inferno ainda estava longe de acabar, e eu não sabia se teria forças para ver o final. Cada corcoveio do boi parecia a sentença final.
A ladeira de pedras se tornara um campo de batalha, e a poeira levantada turvava meus olhos, arrancando lágrimas que eu nem sabia se vinham da dor ou da coragem. A cada segundo, a certeza de que eu seria arremessado crescia. Eu mesmo cheguei a imaginar meu corpo despencando contra as pedras, quebrando ossos e sonhos. Mas, de algum modo, minhas mãos continuavam firmes, coladas à peia, como se um destino maior me segurasse junto àquela fera. O boi urrava em fúria, arqueando o corpo para trás, tentando me arrancar como quem arranca um espinho da carne. Os cascos batiam com tanta força no chão que pareciam abrir rachaduras na terra. A cada impacto, minha espinha estalava e os músculos ardiam como se estivessem prestes a se rasgar. Era impossível resistir, e ainda assim eu resistia. Mas até quando? Lá no alto, entre a poeira e a distância, pude enxergar a silhueta da fazenda e o vulto da moça. Ela estava parada, firme, como se o mundo inteiro tivesse congelado para assistir àquele duelo. E eu me perguntava, será que ela acreditava que eu ainda resistiria? Ou já estava pronta para me ver cair, como tantos antes de mim? Essa incerteza se tornou minha força. Se havia uma mínima chance de provar que eu era diferente, eu iria até o fim. O boi então deu um salto mais alto, um corcoveio tão violento que o ar sumiu dos meus pulmões. O mundo girou ao meu redor e por um instante vi o céu e a terra trocarem de lugar. Era o momento em que qualquer homem comum teria se soltado. Mas eu não soltei. Cravei as pernas no lombo, apertei a peia como quem segura a própria vida e, contra toda lógica, permaneci firme. O impossível havia acontecido. Eu não caí. Um murmúrio de espanto percorreu os peões que assistiam de longe. Alguns arregalaram os olhos, outros ergueram as mãos na cabeça, incrédulos. Até os mais velhos, calejados de tantas histórias, pareciam não acreditar no que viam. Eu estava desafiando não apenas o boi, mas também as leis do provável. E isso me fazia sentir algo maior do que coragem. Me fazia sentir que eu estava prestes a entrar para a lenda. Mas a luta ainda não havia acabado. O boi continuava em fúria, e cada salto era mais traiçoeiro que o anterior. Eu sabia que não poderia resistir para sempre. A questão não era se eu cairia, mas quando. E no fundo do peito, uma pergunta latejava como um tambor. Até onde o corpo de um homem pode aguentar antes de se render? O boi arqueava o corpo numa fúria desesperada, como se cada corcoveio fosse o último recurso para me arrancar dali. O som dos cascos contra as pedras parecia trovejar nos vales, e a poeira, misturada ao cheiro de suor e chifre queimado, tornava o ar irrespirável. Minhas forças estavam no limite. Cada músculo ardia como se fosse rasgar, e ainda assim eu não soltava. Eu sabia, a queda estava sempre a um fio de acontecer, mas algo dentro de mim me empurrava para resistir além do possível. O tempo parecia se arrastar. Eu já não sentia o corpo como antes. As mãos estavam dormentes, as pernas latejavam, mas havia uma energia que não vinha da carne. Vinha de dentro. Era como se toda a estrada percorrida até aquele dia, cada curva arriscada, cada carga transportada, tivesse me preparado para esse instante. O boi não era apenas um animal indomável. Era o destino me testando e eu não estava disposto a falhar. De repente, percebi algo mudar. A respiração do animal começou a ficar mais pesada. Seus movimentos, antes furiosos, tornaram-se irregulares, como se a força estivesse escoando dele. O boi ainda pulava, ainda sacudia o corpo, mas já não era o mesmo. Sua energia parecia se desfazer diante da minha teimosia. Era como se, pela primeira vez, ele começasse a compreender que não conseguiria me derrubar. Foi então que o impossível aconteceu. O boi, exausto, ajoelhou-se sobre as patas dianteiras, soltando um bramido que ecoou como lamento. A cena congelou o ar. A fera que desafiara tantos homens agora estava ali, vencida, curvada diante de mim,
Aquele gigante de músculos e fúria havia cedido. O silêncio que seguiu foi tão forte que parecia gritar nos ouvidos. Ninguém acreditava no que estava vendo. Lá em cima, a moça recuou um passo, levando a mão à boca. Seus olhos brilharam, não apenas de surpresa, mas de algo mais profundo. Uma mistura de medo e admiração. Eu não sabia se ela tremia pela emoção de ver sua promessa prestes a ser cumprida ou pela revelação de que talvez tivesse ido longe demais. Mas uma coisa era certa, a promessa agora estava viva e não havia como voltar atrás. Os peões gritaram, aplaudiram, alguns até bateram palmas contra as pernas em sinal de respeito. Mas para mim, tudo desapareceu. O barulho, a poeira, o mundo inteiro sumiu. Restava apenas o som da respiração pesada do boi derrotado e a lembrança do olhar dela, me chamando como destino inevitável. Eu tinha vencido. Mas a pergunta que ecoava em minha mente era: o que realmente significava essa vitória? O silêncio que tomou conta da fazenda após a rendição do boi parecia quase sagrado. O gigante estava de joelhos, vencido, e eu, ainda sobre o lombo dele, sentia a respiração pesada que vinha de seu corpo cansado. Mas minha mente estava ali. Todo o meu ser se voltou para ela. A moça que, com uma promessa simples, havia me lançado a esse duelo impossível. E agora, a poucos passos de distância, caminhava em minha direção. Os peões se abriram como quem abre alas para uma procissão. O som das botas dela sobre a terra soava mais alto do que qualquer bramido do boi. A cada passo, meu coração acelerava, não mais pelo risco da queda, mas pela proximidade do prêmio. O beijo. O primeiro beijo dela. E naquele instante percebi que vencer o boi tinha sido apenas metade da batalha. A outra metade estava diante de mim, no mistério dos olhos dela. Quando se aproximou, seus lábios tremiam levemente, mas havia uma firmeza em seu olhar que me desmontava por dentro. Não era mais a menina curiosa que havia lançado um desafio por ousadia. Diante de mim estava uma mulher pronta para cumprir sua palavra. Ela ergueu o rosto e por um segundo vi refletido em seus olhos todo o fogo da promessa. Mas também algo mais, algo que me deixava inquieto. Seria desejo verdadeiro ou apenas a obrigação de uma promessa imprudente? O ar entre nós parecia mais denso, como se a própria fazenda prendesse a respiração. Os peões, em silêncio, esperavam. A poeira suspensa dançava sob o sol e cada segundo de espera parecia uma eternidade. Eu já podia sentir o calor da respiração dela, tão perto que quase queimava minha pele. O coração batia forte e uma dúvida cruel me atravessava. Será que aquele beijo significaria apenas uma lembrança passageira ou mudaria para sempre o rumo da minha vida? Seus olhos se estreitaram e lentamente ela começou a fechar os lábios, aproximando-se. Eu também avancei, tomado por um turbilhão de coragem e desejo. O tempo parecia ter parado. Não havia mais fazenda, não havia mais boi, não havia mais estrada. Só havia nós dois, suspensos num instante que poderia durar para sempre. E então, quando sua boca quase tocava a minha, uma sensação estranha me invadiu. Era como se a realidade começasse a se dissolver. O som da respiração dela se misturava ao silêncio da madrugada, e um peso diferente caía sobre meus ombros. O beijo estava prestes a acontecer, mas algo dentro de mim gritava que o desfecho não seria tão simples. E antes que pudesse entender, senti o chão escapar, como se estivesse sendo puxado para outro lugar. No instante em que seus lábios quase tocaram os meus, o mundo inteiro pareceu se dissolver. O cheiro da poeira sumiu, o som dos cascos desapareceu, até mesmo a respiração dela se apagou. Restou apenas um vazio, como se o tempo tivesse sido arrancado de mim. Tentei avançar, tentei segurar aquele momento, mas uma força invisível me puxava para longe, como se alguém arrancasse um sonho antes de seu fim. A fazenda desapareceu em pedaços. Primeiro,
Os peões sumiram como fumaça. Depois, o sol queimando no alto foi engolido pela escuridão. A moça foi a última a se desfazer diante dos meus olhos, seu olhar ainda preso ao meu, carregado de promessa e mistério. Estendi a mão para segurá-la, mas ela escapou como areia fina entre os dedos. E quando percebi, tudo não passava de silêncio. Acordei sobressaltado, abraçando o travesseiro com força, como se fosse a própria moça em meus braços. O quarto estava escuro, abafado, e o som distante de um galo anunciava o nascer do dia. O suor escorria pelo meu rosto e por um momento não consegui distinguir o que era sonho e o que era realidade. O coração ainda batia acelerado, como se eu tivesse cavalgado o próprio inferno segundos antes. Fiquei ali, deitado, tentando recobrar o fôlego, sentindo a frustração me esmagar. A coragem, a luta, a vitória sobre o boi da sombra. Tudo tinha acontecido apenas na minha mente. A promessa dela, o beijo esperado, o olhar intenso. Nada era real. Era apenas fruto de um desejo profundo, talvez da solidão das estradas e das noites intermináveis em que a mente inventa mundos para não se perder. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de estranho. O sonho parecia mais real do que qualquer lembrança da minha vida desperta. Cada detalhe, cada cheiro, cada olhar permanecia nítido, como se tivesse acontecido de verdade. E eu me perguntava, teria sido apenas um sonho? Ou será que, de alguma forma, o destino havia me mostrado um caminho ainda por vir? Deitado, com o travesseiro ainda preso aos braços, senti que aquela história não acabava ali. Talvez fosse apenas um aviso, talvez um presságio, mas uma certeza me acompanhava. Eu jamais esqueceria o beijo que não aconteceu. E dentro de mim, uma chama permanecia acesa, como se dissesse em silêncio que em algum lugar, entre o sono e a vigília, o boi da sombra e a promessa da moça ainda me esperavam.